Eu já vi muita gente dizer que praticou meditação, mas na hora de descrever a técnica eu percebi que, na verdade, era um relaxamento guiado. E por outro lado, muita gente desiste de praticar meditação porque acredita em certos mitos que só atrapalham e, se for analisar tecnicamente, não fazem nenhum sentido. Hoje, nós vamos derrubar 10 mitos ou equívocos sobre a meditação. Fica com a gente até o final do vídeo, porque o 10º mito é o mais polêmico. Ele vai contra tudo que você tem lido no Instagram e tudo que a IA te diz sobre meditação, e muita gente pode até dizer que nós estamos errados, só que nós vamos te provar, trazendo textos clássicos da antiguidade, que é você que pode estar sendo enganado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Menos Self, Mais Self. Eu sou o Diego Nogueira. Eu sou a Melina Flores. E aqui nós falamos sobre autoconhecimento na prática. Então vamos direto ao ponto. Primeiro mito que a gente vai derrubar hoje: relaxamento guiado versus meditação. Muita gente pensa que meditar é só colocar uma música tranquila e relaxar o corpo, né? Não tem nada a ver com isso. Então, de modo bem resumido, treinar meditação envolve um baita exercício mental. Começa com isso, né? Se concentrar em alguma coisa. E aí tem outros passos depois. Já o exercício de relaxamento guiado consiste em aprender a descontrair o corpo conscientemente para, entre várias outras coisas, conseguir ter um descanso mais profundo. Inclusive, nós temos aqui no canal vários exercícios de relaxamento guiado. A gente vai deixar um card aqui em cima para a playlist. Se você quiser, pode ir lá experimentar depois também. Número 2. Treinamento de meditação versus estado de meditação. Vamos lá. Uma coisa é treinar meditação e outra ter alcançado o estado de meditação. No dia a dia, a gente simplifica essa fala, porque senão ficaria um pouco longo enquanto você está, por exemplo, praticando. Imagina, eu estou dando aula e te falo, gente, agora nós vamos treinar um exercício de concentração que tem por objetivo alcançar o estado de meditação. Quando terminou essa fala, acho que o aluno te olha tipo, o quê? Fala de novo. Já me perdi, né? Então a gente simplifica falando, vamos fazer um treinamento de meditação. Tem uma forma de ilustrar isso que eu acho bem interessante para diferenciar o treino do estado, né? Então imagina que você vai para um lugar e aí você usa o quê? Um Google Maps, um Waze para colocar o endereço. Você usa ferramentas para chegar naquele objetivo. Depois que você já soube chegar lá, você não precisa mais desses recursos. O Waze é o passo anterior. Exatamente. Meditação é o destino. Exatamente. Gostei. Isso combina com algo que o professor de Ruse fala, que é que uma vez que você já alcançou o estado de meditação, você já não precisa desses recursos todos. Exatamente. Tipo uma posição específica, um ambiente específico, um contexto. Não precisa disso. Você já conhece o caminho, você já sabe chegar lá. 3. Meditação isolada é menos eficiente. Muita gente que quer treinar meditação vai buscar exatamente o quê? Uma escola de meditação, claro, né? Parece sensato fazer isso. Mas acontece que a meditação em si, ela faz muito mais sentido e é mais eficiente dentro de um contexto específico, que é o yoga. Qualquer yoga sério inclui no seu acervo o treinamento de meditação. E todas as outras técnicas que compõem, né, a prática de yoga, de uma certa forma, vão potencializar o treino de meditação. Por exemplo, na nossa prática completa, para os alunos mais avançados, nós temos 8 feixes de técnicas e a meditação é o último. Todos os outros que a gente faz anteriormente, aquietamento, respiratórios, técnicas corporais, tudo isso vai preparando o aluno para ele chegar lá no final da prática com mais foco, mais concentrado, com o corpo mais confortável para permanecer ali alguns minutos sentado, né, sem dispersão. Então, por isso é importante que a meditação esteja dentro desse contexto. Ou seja, a meditação ela não é o apêndice, né? Ela é o coração desse sistema que é o yoga. Bora continuar com mais uma curiosidade. 4. A meditação é o passo seguinte de outras técnicas. Isto faz sentido, porque eu já tinha comentado que quando nós explicamos que vamos fazer um treino de meditação, na verdade, isso está simplificando algo que é mais longo. Vamos treinar técnicas de concentração que visam alcançar o estado de meditação. Então, isso já está marcando uma progressão de fato, né? A gente tem concentração e depois meditação. Antes de treinar a concentração, existe um trabalho de abstração dos sentidos. Isso é uma técnica, formalmente tem um outro nome. E depois da meditação, também existe um estágio seguinte, que é o de hiperconsciência. Então, tem um sutra, muitas vezes nós trazemos citações do livro Yoga Sutra de Patanjali, sempre na tradução do professor de Ruse, e tem um específico que menciona 3 dessas técnicas que são as principais. Vou ler para vocês. É o Sutra 3.4. Samyama é a prática desses 3 passos: Dharana, Dhyana, Samadhi,
a um só tempo, numa só sentada. Ou seja, aqui neste sutra, a gente vê que dharana, que é concentração, dhyana, que é meditação, e samadhi, que é hiperconsciência, elas vêm juntas mencionadas no mesmo contexto. Mas eu quero trazer ainda um trecho do livro Meditação, do professor de Rose, que fala sobre o estágio anterior que eu tinha mencionado. Antes de atingir a meditação, você precisa dominar o dharana, que é concentração, e antes dele, o pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Aí a gente vai conectando as técnicas, né? Então, qual era o objetivo aqui? Era te explicar que a meditação não vem sozinha, não é nem o primeiro passo e não é nem o último. 5. Meditação não é o estágio final. Esse item ele tem uma direta relação com o que a gente falou anteriormente, né? Mas a gente quis destacar porque como a meditação é o mais falado de todos, né? Parece que aquilo ali é o estágio final, mas não é. Existe um estágio de consciência ainda mais expandida, que é a hiperconsciência ou samadhi, né? Em sânscrito, como a Mel já mencionou. Então eu vou ler mais um trecho do livro Meditação, do professor de Rose, que fala justamente sobre essa progressão e esses estágios de consciência ali. Patanjali afirma em sua obra clássica, o Yoga Sutra, Sutra 3.4, como a Mel mencionou, que samyama é quando ocorrem dharana, dhyana e samadhi ao mesmo tempo. Isso confundiu os teóricos que tiveram a pretensão de emitir opiniões sobre yoga. Vale reparar que são teóricos e o yoga é uma filosofia prática, talvez daí venha a confusão. Eles equivocadamente entenderam que era para praticar as 3 técnicas mescladas, né? Naquele momento ali da prática no samyama, mesclar essas 3 técnicas, mas não é exatamente isso. Isso é impossível, uma vez que esses 3 estados de consciência são, cada um, o desdobramento do anterior em outra dimensão. O dharana ocorre quando a consciência flui através da 5ª dimensão. O dhyana, quando flui através da 6ª dimensão. E o samadhi, quando flui através da 7ª. Praticar concentração, meditação e samadhi ao mesmo tempo tem o sentido de executá-los numa só sentada, num só exercício, como alguém que sobe os degraus de uma só escada. Achei excelente essa comparação com a escadaria, realmente. E aí, comenta, você já sabia desses erros, dessas curiosidades? O que foi novo para você? Fala pra gente aqui nos comentários. Bora pro próximo mito. 6. Meditar é só ficar sentado sem fazer nada. Será? Bom, evidentemente não, senão a gente não ia falar que era um mito. Gente, primeiro que só ficar sentado, mesmo sem fazer nada, para o aluno iniciante já é um baita desafio, nem todo mundo consegue. Mas vamos lá ao ponto que interessa aqui. Para alguém que está olhando de fora, uma pessoa que está treinando meditação pode parecer que está sentado sem fazer nada. Só que a gente já viu que por dentro tem um baita trabalho de concentração. Vamos fazer aqui um paralelo com o treinamento de técnica corporal. Uma pessoa está praticando e, de novo, quem olhar de fora pode pensar que está só quieta na técnica. Só que a gente que pratica sabe que da pele para dentro rola muita coisa. Tem um trabalho muito completo de respiração, de mentalização, direcionamento da consciência, um exercício que combina distintas outras técnicas, só que de fora você só vê a técnica corporal, né? Mesmo olhando na superfície da pele, quem olha de fora não percebe muita coisa acontecendo. Mas olha só, um teste legal é você filmar esse praticante com aquela câmera time-lapse que vai acelerada, e aí depois quando você assiste, você vê o quanto tinha de movimento. Então, esse treino de meditação não aparece numa foto ou num vídeo. Parece que a pessoa está parada. Só que da pele para dentro, muita coisa acontece. Você está treinando para desenvolver autoconhecimento, que justamente é a nossa meta aqui, né? 7º mito aqui da nossa lista: meditar não serve para quem é agitado. Seria mais ou menos como dizer que musculação não serve para quem ainda não é musculoso. Se a gente for seguir essa lógica, você só vai fazer aquilo que você já sabe fazer e que não traz nenhum desafio, né? Uma ótima receita para não sair do lugar. Mas vamos fazer uma diferenciação aqui sobre esse termo agitado, né? Uma coisa é aquela pessoa que é agitada, mas ansiosa, inquieta, e outra coisa é a pessoa que é dinâmica e é rápida nas decisões, nas realizações. Ou seja, são 2 interpretações para esse termo agitado, né? Mas então, voltando para o ponto importante aqui desse mito, a meditação, dentro do contexto do yoga, não vai mudar quem você é. O que ela vai fazer é potencializar aquilo que você já tem dentro. Você pode até descobrir outras potencialidades. Tá, a meditação é o treinamento, dentro do contexto do yoga, para estabilizar os seus pensamentos.
pensamentos. Aí você se torna uma pessoa mais focada. A tendência é que essa prática acabe estabilizando o praticante de uma maneira mais ampla, né? Então, voltando ao mito, né, de que não serve para uma pessoa agitada, se você é aquela pessoa agitada no sentido de ser ansioso, ser inquieto, praticar a meditação vai abaixar um pouco essa pressão, vai estabilizar as suas emoções e, de uma certa forma, vai te ajudar nesse sentido. Se você é aquele outro personagem lá que é dinâmico e realiza muita coisa e não quer ser quieto, não tem problema. A meditação vai potencializar essas suas capacidades. Então serve para todo mundo, na verdade. Bora para o mito número 8. Precisa ter muito tempo para meditar. Bom, esse é o velho mito da falta de tempo, né? A gente adora ficar colocando pretextos aceitáveis para depois ficar com a consciência tranquila, considerando que fez tudo o que podia fazer, né? Mas a verdade é que se alguma coisa é a tua prioridade, sempre vai ter lugar na tua agenda. Voltando para a meditação, treinar 5 a 10 minutos por dia é muito melhor do que 1 hora, uma vez por semana, por exemplo, né? E vamos lá, 5 minutos todo mundo tem. Essa constância acaba educando o nosso cérebro. Tem aquela frase, eu sempre erro em português: água mole, empedradura, tanto bate até que fura, né? Perfeito. A tendência é que um treino longo, sem uma boa regularidade, acabe gerando mais frustração do que outra coisa. Então, realmente é melhor pensar em tempos curtos, treinamentos focados e regulares que te tragam resultado. E esse sim, cabem na tua agenda. Então, mais uma curiosidade aqui da nossa lista, o item 9. Meditação é uma tradução errada. Pois é muito louco, né? O termo dhyana do sânscrito, que se refere à meditação, não tem uma tradução exata. E a que a gente usa não está correta. Então, para isso, eu vou usar de novo o livro Meditação do professor De Rose. Meditação é uma palavra inexata para definir a prática chamada dhyana em sânscrito, já que essa técnica consiste em parar de pensar, a fim de permitir que a consciência se expresse através de um canal mais sutil, que está acima da mente. Mas o dicionário define meditação como pensar e refletir. Olha como é que está completamente equivocado, né? Então, só para resumir esse trecho, no nosso dicionário está definido meditação como pensar ou refletir. Mas nas escrituras antigas, o termo dhyana, que a gente traduz como meditação, significa parar de pensar. Então é justamente o oposto, né? Aí está a confusão. Mas, mesmo assim, por uma facilidade do dia a dia, a gente acaba utilizando o termo meditação. Todo mundo usa, né? Chegamos ao item 10, que eu já falei, é o mais polêmico. Vocês vão ver por quê. Meditar não é esvaziar a mente. Você já ouviu isso por aí? Vamos seguir juntos um raciocínio. O que é treinar concentração? É colocar o foco numa coisa só, né? Diferente de você estar atento a várias coisas ao mesmo tempo, que é o mais normal no nosso dia a dia. Você vai treinar, focar o pensamento numa coisa só. A gente já falou que a meditação é o passo seguinte ao treinamento de concentração. Então, seguindo pelo mesmo caminho, se a gente tinha focado numa coisa só, meditação é simplesmente tirar tudo isso, esvaziar a mente. Eu não sei de onde saiu isso de ficar falando que meditar não é esvaziar a mente. Eu já vi carrosséis falando disso, vídeos em diversas plataformas falando dessa forma. Tantas pessoas repetem que se você pergunta para a IA, de fato vai te falar isso mesmo, né? Porque a IA colhe das coisas que a gente fala. Eu fiz esse teste, fiz a pergunta para a IA, o que é meditação? E me deu uma resposta meio que politicamente correta do momento atual. Cito e abre aspas para o chat GPT. Meditar e esvaziar a mente é um dos maiores mitos. Meditação não é ausência de pensamentos, é qualidade de atenção. Gente, que cargas d'água é isso? Qualidade de atenção. O que significa isso? São palavras belas colocadas juntas que não dizem nada. Falou e não disse nada. Gente, em lugar de basearmos os nossos estudos em IA, vamos consultar os textos da antiguidade? Vamos analisar novamente o livro Yoga Sutra de Patanjali. A gente sempre traz a tradução do professor De Rose, que é excelente. E encontramos um sutra logo no início que define Yoga Chitta Vritti Nirodha. O yoga, e por extensão a meditação, é a supressão da instabilidade dos pensamentos. Então vamos lá, se se trata da supressão da instabilidade, se você suprime, o que sobra daí? Não sobra nada, é o silêncio total da mente. Então, gente, aqui meio que fazendo até um parênteses, porque não é exatamente só sobre meditação, mas a gente tem que ter presente que a IA, fantástica, né, funciona para muitas coisas,
coisas, mas ela vai buscar informação baseada nos conteúdos que já foram publicados por algum ser humano. Mesmo quando ela te entrega um conteúdo diferente, único, na verdade ela está fazendo conexões lógicas, né, raciocínio através de conteúdo que já existe, combinando diferente. E a gente quis trazer essa frase como um mito para ser derrubado, justamente porque estamos vendo a repetição dessa afirmação em diversos lugares nas redes sociais, só que a sensação clara é de que isso está vindo de pesquisas na IA, ou seja, em vez da pessoa ir buscar em textos clássicos da antiguidade, e existem outros também, a pessoa vai pesquisar na IA perguntando sobre coisas que vêm da antiguidade. Não faz sentido nenhum. Olha, eu tenho mais um trechinho aqui do livro Meditação, do professor De Rose, no qual justamente menciona essa expressão e a gente termina com este mito. Como já vimos, o dicionário diz que meditar é pensar, refletir sobre algo. Contudo, a proposta do exercício chamado dhyana é parar as ondas mentais, esvaziar a mente de pensamentos, suprimir a instabilidade da consciência. Chitta, Vritti, Nirodha, Yoga Sutra 1, 2. Pois é, se meditar fosse simplesmente prestar atenção com qualidade, então que diferença haveria entre ficar treinando meditação ou então assistir um filme com bastante atenção? Não faz sentido nenhum. Tem um detalhe, que a qualidade ela pode ser boa e pode ser ruim, né? Ainda tem isso. Então, a clássica definição de que meditação é parar as ondas mentais, de fato é a única que realmente descreve o treinamento de forma correta. Bom, agora que a gente já derrubou vários mitos, corrigiu alguns equívocos sobre meditação, que tal experimentar um treinamento de concentração? A gente vai deixar um exercício simples para iniciantes, mas não significa que por ser simples vai ser fácil. Então você vai fazer o seguinte: fecha os olhos e visualiza ali na sua tela mental algarismos, começando com o número 1, depois que você visualizou nitidamente, visualiza o 2, depois o número 3, e vai contando assim mentalmente, com os olhos fechados. Quando você perceber que se dispersou, para a contagem e recomeça. Vai lá de novo do 1, 2, 3, 4, até você conseguir o máximo possível. A nossa mente ela tem a capacidade de contar os números e ao mesmo tempo pensar em outras coisas. Não é o objetivo. Se você perceber qualquer outro pensamento paralelo, para a contagem e recomeça. Beleza? Esse é o desafio. Depois conta pra gente como foi a sua experiência aí nessa técnica. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui um gostei. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre autoconhecimento na prática, se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso também ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado por ficar com a gente aqui até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.